Nós louvamos a Deus pela vida de vocês e eu gostaria de trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor está ardendo no meu coração já faz alguns dias e eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma palavra que ela vem interpelar, ela vem nos questionar se nós estamos realmente fazendo uma vida, estamos levando uma vida cristã, se nós estamos confessando Jesus realmente como nosso Senhor. E é sobre isso que nós iremos pregar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 27, versículo de número 11. Vocês podem permanecer sentados, porque eu vou fazer a leitura, é um texto longo. É um texto longo, eu não costumo pregar textos longos. Eu gosto de pregar 1, 2, 3 versículos, mas aqui há necessidade de todo um contexto. E nós precisamos entender essa palavra como um todo. Então, eu peço permissão para os irmãos para ler esse texto do capítulo 27, do versículo 11. 27, 11. Os irmãos acharam? É a palavra que fala sobre o julgamento de Jesus perante Pilatos. Está escrito assim, vou ser breve na leitura. Jesus foi conduzido à presença do governador e esse o interrogou: és tu o rei dos judeus? Afirmou-lhes Jesus: tu o dizes. Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos: não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. E detinham eles naqueles dias um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhes propôs: a quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a esse Jesus, que é chamado de Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem. Veja bem, uma esposa pagã, uma mulher que não cria em Deus, cria em outros deuses e não no Deus de Israel. Não era uma israelita, era uma mulher pagã. E ela falou: não faças nada contra esse homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas eu sofri por causa dele. Todavia os chefes dos sacerdotes e os anciões influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então o governador entregou à multidão o dilema: qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás. Pilatos ainda questionou-lhes: se assim é, que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Bradaram todos: crucificam-o, crucificam-o. Outra vez insta Pilatos: por quê? Que crime cometeu esse homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: crucifica-o. Versículo de número 24. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou-lhe que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre os nossos filhos. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Traçaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: salve, salve,
ó rei dos judeus. Cuspiram nele e, tirando o caniço da sua mão, espancavam-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Até aqui. Feche os teus olhos, por favor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, ela já é suficiente para falar aos nossos corações. Mas nós pedimos nesse momento que tu venhas nos abençoar, nos dar graça, esconder-nos atrás da tua poderosa mão, para falar, Senhor, a tua igreja, qual é a tua vontade para com as nossas vidas. Abençoa a tua palavra nesse momento, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui está uma passagem que ela é de suma importância para nós cristãos. Aqui os advogados, eles costumam dizer que o julgamento de Jesus foi o julgamento mais importante que já existiu sobre a face da terra. Não que já existiu até aos dias de hoje, que existirá para sempre. E nós temos que concordar, porque esse julgamento, irmãos, ele não veio apenas sobre aqueles judeus que viviam naquela época, aqueles romanos, aquele povo. Não, o teor desse julgamento, a sentença final que foi dada nesse julgamento, ela interfere na vida de toda a humanidade. É verdade. Jesus foi considerado culpado e foi ali condenado à morte. Graças à morte de Jesus, nós temos vida hoje em Cristo Jesus, em Deus. Graças à morte de Jesus, a sua condenação, eu e você temos direitos de ir aos céus. Porque nós somos reconciliados com Deus através da morte sacrificial de Jesus Cristo. Alguém que era justo, alguém que não tinha pecado algum, alguém que era Deus. Não era homem apenas, ele era 100% homem, mas 100% Deus. Sendo assim, esse justo morrendo, ele deu-nos vida a todos nós. Amém. Porque ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E fez uma promessa, que nós um dia, quando nós morremos, um dia nós ressuscitaremos com ele. E estaremos com ele na glória. Então esse julgamento, ele foi o mais importante de todos. Ele foi julgado ali por Pilatos, que era governador da Judéia. Ele estava subordinado a Herodes, que era o homem responsável por toda aquela região dos judeus, e também estava debaixo do comando de César, que era o homem que governava o mundo poderoso da época do Império Romano. Então veja bem, sobre essas pessoas, debaixo dessas pessoas é que Jesus foi julgado, e foi colocado ali nas mãos desse homem chamado Pilatos, que era o governador da Judéia. Os judeus, os religiosos, veja bem, olha que perigo que nós enfrentamos. Nós somos religiosos também, né? Mas olha o perigo que nós enfrentamos e eles enfrentaram, e eles não souberam lidar com a religião. Esses homens, os religiosos, levaram ele para Pilatos julgar, porque os judeus, eles sabiam que eles não podiam lançar a morte de Jesus, eles não podiam matar, melhor dizendo, ao próprio Jesus. Era condenado isso pela lei mosaica. Jesus não havia feito nada de errado para ser morto da morte, da maneira que foi. E o que eles fizeram? Eles levaram para Pilatos julgar alguém que era de fora da religião, uma acusação que eu queria falar para vocês, e que vai ser o tema central da nossa pregação. Foi colocado que Jesus se declarou rei. E aí vocês vão me convir comigo que existe uma conotação política imensa, porque naquela época ninguém podia se levantar sobre o reino de César. Ele era morto automaticamente. Mas Pilatos, ouvindo aquelas queixas dos judeus, e depois do sonho que a esposa dele teve, e ele interrogando Jesus, ele viu que Jesus não tinha feito nada de errado, que Jesus era justo, que Jesus não havia cometido nenhum erro. Mas mesmo assim as pessoas queriam matá-lo. Em contrapartida, nós conhecemos a história. Ele lavou as suas mãos, é sobre isso que nós queremos falar.
O tema dessa pregação que eu coloquei é: o que farei de Jesus, o Cristo? Porque foi essa pergunta que Pilatos fez para os judeus. Vocês querem matar esse homem? Eu não vejo nada de errado nele. Eu não vejo que ele cometeu crime algum. Vocês querem matá-lo? E ele fala: o que eu farei? Eu solto, pela lei judaica, era comum naquela época, em determinada época do ano, se soltava um prisioneiro, como se fosse assim a anistia nos dias de hoje. Aqui no Brasil existe anistia. O presidente ele pode eleger uma pessoa e dar anistia para essa, mesmo que ele esteja preso, que ele seja condenado, ele pode ser liberto. Existe esse termo anistia, e já existia na lei judaica. E aí, Pilatos, conhecendo isso, ele falou: o que eu vou fazer? Eu vou colocar alguém no lugar desse Jesus, alguém que é muito mau, alguém que os judeus não gostam, para que eles soltem essa pessoa. E existia na prisão um homem chamado Barrabás. Barrabás era um assassino que condenava, que brigava contra o reino de Roma. Era um homem que lutava, era, vamos dizer assim, um rebelde, que lutava contra o próprio reino de Roma. Por isso ele estava preso. Um homem que era um assassino. Mas os judeus, quando foi oferecido a escolha para eles, eles falavam o que para Pilatos? Crucificam. Não solte Barrabás, crucifica esse Jesus. Crucifique esse Jesus. Crucifique esse Jesus. E nós vemos que esse julgamento, ele não teve nada de justo. Ele foi político, ele foi religioso, mas tudo fazia parte do plano de Deus. Nós temos que nos lembrar que Jesus veio para morrer no nosso lugar. Jesus, Deus, ele estava cumprindo o plano de salvação para a minha vida e para a sua vida. Mas os judeus não sabiam, então eles se levantavam contra Jesus, o Filho de Deus. Então, eu queria dizer para vocês que nós, todos nós vamos ser colocados no lugar de Pilatos na nossa vida. Um dia nós vamos ter que fazer uma escolha. Quem é Jesus para nós? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, e nós vamos ter que fazer essa escolha como Pilatos fez. E Pilatos ficou em cima do muro e lavou as suas mãos. Nós não podemos fazer isso. Então eu quero dizer para você que todos nós, um dia nós vamos ocupar o lugar desse governador. E nós temos que fazer uma escolha. O que eu farei de Jesus, o Cristo, o Mestre, o Messias? Aqui os judeus chamavam de Messias. O Messias era aquele que havia sido prometido pelos profetas e que viria para libertar o povo judeu dos seus opressores. E o termo grego era Jesus o Cristo. Esses dois termos tinham o mesmo significado: aquele que seria o libertador, o ungido de Deus. Esse era Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos aprendido na Escritura que cada um de nós irá enfrentar o papel exercido por Pilatos, não no tribunal romano, mas aonde vivemos, não diante de judeus, mas dos nossos familiares e amigos, não fisicamente, mas espiritualmente, pois o tribunal se repete nos dias de hoje e na vida de cada um de nós. O julgamento se repete. Quantas pessoas que você conhece que aceitaram Jesus e os seus familiares falaram: nós não queremos mais saber de você? Eu tive isso na minha própria casa, quando minha mãe se converteu. Nós éramos todos católicos, a minha família tem padre, freira, e quando a minha mãe foi a primeira a ir para o Evangelho, foi assim natural. Todas as outras pessoas da nossa família nos abandonaram, viraram os olhos para nós, viraram a cara para nós, até o próprio pai dela, até a própria mãe dela. Não, você está renegando a nossa fé, você não é mais nossa fé. Eu morei em Montes Claros quando me casei, a Sônia lembra? Nós tínhamos uma irmã da Igreja Batista, e ela era alemã. Não é isso? Ela era alemã. Como é que ela chamava? Cristina. E a Cristina nós conhecemos lá na igreja, lá em Montes Claros, ela passou a frequentar a nossa casa e ela nos deu o testemunho dela um dia.
Ela falou: sabe, Zé Roberto, eu vim aqui para o Brasil fazer missões. Eu era uma pessoa muito rica na Alemanha, mas os meus pais, quando eu aceitei Jesus, eles me desertaram da família e me expulsaram de casa. Sabe onde ela morava na Alemanha? Num castelo. A família dela era tão rica que ela não morava numa casa simples, ela morava num castelo. Eles falaram que meus pais me expulsaram, ela ainda era jovem na época, os meus pais me expulsaram. Aí eu aceitei o convite de ser missionária e vim para o Brasil ser missionária. Isso acontece com muitas pessoas, e eu quero dizer para você nessa noite, talvez você que esteja nos visitando e ainda não fez um compromisso com Jesus, não aceitou Jesus como seu rei, como seu Senhor, talvez você pense: poxa, mas e os meus amigos? E meu pai? E minha mãe? O que será de mim se eu reconhecer Jesus como meu Senhor? Então esse julgamento, eu falo para vocês, ele volta a se repetir nos dias de hoje. Fala: mas como é possível isso? Me prova isso na Bíblia. Vá comigo, por favor, em Hebreus, por favor, abra comigo Hebreus capítulo 6. Luiz, Hebreus 6, versículo 4. Nós vamos ler aqui uma passagem bíblica, Hebreus capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4. Nós vamos ver que o julgamento, ele volta a se repetir. Olha o que está escrito no capítulo 4 em diante. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados experimentaram o honor celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo. Ou seja, aqueles que aceitaram a Cristo, o Espírito Santo veio morar dentro deles. E provar os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mas apostatar da fé. Apostatar da fé é você negar a tua própria fé, é você voltar atrás do que você era antes de conhecer a Cristo. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo visto que contra si mesmo, o que elas estão fazendo, irmãos? O que está escrito aí na tua Bíblia? Estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Então deixa eu provar aqui biblicamente. Teologicamente eu não vou me adentrar nesse texto, mas eu vou colocar de forma generalizada. Se nós estamos crucificando a Cristo, então antes de crucificá-lo tem o quê? Um julgamento. Alguém, para ser condenado a uma sentença, ele tem que passar primeiro num julgamento. Então esse julgamento, irmãos, ele acontece na nossa vida. Acontece na minha, acontece na sua, vai acontecer na vida de todas as pessoas. Nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por esse julgamento. O que eu farei de Jesus Cristo? O que eu farei desse Jesus, o Cristo, o Messias? O que farei de Jesus? Essa é a pergunta que vai se repetir. Aleluia. Esse julgamento se repete em nossos dias, em nossas vidas, a partir do momento em que exercemos o direito de escolha, o livre-arbítrio. Deus colocou sobre a vida do ser humano, irmãos, a escolha, o livre-arbítrio. Você escolhe o que fazer da sua vida. Adão foi colocado lá no jardim do Éden, estava tudo perfeito. E Jesus criou aquela árvore do conhecimento, mas ele não colocou cercas na árvore para que Adão não passasse pela cerca e comesse do fruto. Ele deixou o livre-arbítrio para Adão e Eva: se quiseres você vai comer, mas se você comer você vai morrer. Mas ele deixou no arbítrio do homem, do Adão. E isso acontece na minha e na sua vida. Você não é obrigado a ter o Jesus como teu Senhor, mas se você não fizer, você sabe qual é a tua condenação. Mas você tem a opção. Você tem a opção de não aceitá-lo como Senhor. Quantas pessoas não são ateus, falam: não existe Deus, eu não quero saber de Deus. É uma opção, ninguém pode obrigá-los. Nós estamos aqui todos os domingos, sexta-feira, pregando a palavra de Deus toda semana, mas nós não temos o poder de obrigar ninguém a aceitar Jesus como seu Senhor. É uma opção da pessoa, é o livre-arbítrio. E esse julgamento, irmãos, ele vai se repetir na minha e na sua vida. Aleluia, aleluia. Por que Jesus foi julgado? Eu coloquei aqui. A verdadeira razão
dele ser levado a júri. O que foi? O próprio Pilatos temos a resposta: és tu o rei dos judeus? É você que é o rei dos judeus? Pilatos perguntou diretamente para Jesus isso. É você que é o rei dos judeus? Aleluia. Deixa eu ver o que mais aqui nós podemos tirar desse texto tão complexo e tão maravilhoso. És tu o rei dos judeus? Por cima de sua cabeça puseram esta frase: este é Jesus, o rei dos judeus. Se você for em Mateus 27:37, por favor, Luiz, Mateus 27:37. João 19 também tem essa frase. Acima de sua cabeça fixaram por escrito a acusação contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Isso foi fixado não por vontade de Pilatos. O próprio Deus queria deixar registrado para toda a humanidade que ali estava sendo condenado alguém que era rei. Alguém que era rei. Rei dos judeus. Rei dos judeus. Alguém do povo de Deus, que era rei do povo de Deus. Depois da vinda de Jesus Cristo, todos nós que aceitamos a Cristo somos o novo Israel. Então ele é o nosso rei. E foi colocado em 3 línguas, no hebraico, no grego, foi colocado no aramaico, foi colocado essa frase em cima da cabeça de Jesus, pregado na cruz: este é o rei dos judeus. Mas João, se não me engano, fala Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. E os judeus falaram: não, ele se diz que é rei. E aí Pilatos falou: eu não quero saber, eu já falei que ele é o rei dos judeus e vai ficar escrito isso. Os judeus queriam que tirasse a frase. Falaram: não, ele se diz que ele é rei, mas ele não é. Não é o nosso rei. Os judeus esperavam um rei guerreiro, um rei que viesse lutar contra o Império Romano. E Jesus, quando foi interpretado pelo próprio Pilatos, ele falou: o meu reino não é daqui dessa terra. Vamos ver essa passagem, a passagem mais linda. Está aí em João, se eu não me engano, eu marquei. Deixa eu ver aqui, João 28. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu marquei, eu falei: essa passagem eu tenho que ler para os irmãos, porque é tão linda. João 18, desculpe. João 18, capítulo 18, versículo 33, Luiz, por favor. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e interrogou: és tu o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: essa questão é tua ou outros que falaram a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? Falando: eu não sei nada do que estão falando, eu não sou judeu, eu sou romano, não tenho nada a ver com a religião de vocês. Ele falou: a tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora meu reino não é daqui. Oh, glória a Deus. Contudo Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Isso que eu queria que você guardasse no teu coração. Pilatos fez a pergunta direto para Jesus: tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Jesus afirmou com todas as letras, para mim e para você e para toda a humanidade, que foi registrado aqui na palavra de Deus: eu sou rei, eu sou o Senhor. Aleluia. Eu sou o Senhor. Jesus declarou: por esta causa eu nasci. No versículo de número 37, por causa disso é que eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Aleluia. Jesus declarou: eu sou o Senhor, eu sou rei, não apenas de Israel, mas do mundo inteiro. Aleluia, glória a Deus. Então Pilatos questionou a Jesus: o que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: não encontrei qualquer falta neste homem. Então Pilatos achou Jesus justinho, certinho, um homem sem problema nenhum,
mas não o livrou da morte. Por questão política, para ficar de bem com os judeus, para que não criasse problema com os judeus, mas também não criasse problema com César, com o Império Romano, ele preferiu ficar em cima do muro e lavar as suas mãos. E olha que a pergunta aqui de Jesus para Pilatos é muito interessante, nós não podemos deixar escapar isso. Jesus perguntou para ele: você está me perguntando isso porque alguém me falou para você que eu sou rei, ou você crê que eu sou o rei? Eu quero falar para você: você ouve falar de Jesus porque alguém te falou, ou você reconhece que ele realmente é rei? Isso é importante, porque às vezes você está na igreja há muito tempo, mas para você Jesus é um homem, é um ser maravilhoso, que faz milagres, muito bonzinho, que é justo. Pilatos também achou isso, só que não é suficiente, não reconheceu Jesus como o Senhor. E eu e você, nós não temos alternativa: ou nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, ou nós pereceremos na eternidade. Essa é a questão, esse é o sumo, é o resumo da pregação do dia de hoje. Aleluia! Esse é o resumo da pregação do dia de hoje. Nós temos que aceitar Jesus como o Senhor. Aleluia! Que mais? Depois disso, Jesus foi julgado, e esse julgamento não foi nada justo, ele foi político, como eu falei para vocês. Ele só teve política, injustiça e abuso de poder. E depois disso, muita violência. Se você ler João capítulo 19, no versículo 1 em diante, você vai ver todo o suplício de Jesus. Jesus, depois que saiu de Pilatos lavou suas mãos e falou: pode levá-lo, leve para açoitá-lo e depois crucificá-lo. Irmãos, o açoite que Jesus passou, eu fui ler um pouco ali, a nossa Bíblia aqui, James, que eu uso, ela traz detalhes do açoitamento romano, como era feito. Era um chicote feito com couro duro, em tiras fininhas, entrelaçadas com pequenas pedras. Que mais que tinha? Tinha chumbo e tinha espinhos infeccionados, espinhos infectados. Foi sobre esse chicote que Jesus passou. Os cidadãos romanos não era, eles poderiam ter matado 300 pessoas, seu pior assassino, ele jamais seria açoitado por ser cidadão romano. Por isso que quando deram o açoite em Paulo, ficaram com medo, porque ele era cidadão romano, eles não sabiam. Jesus passou por esse flagelo, por amor de mim e por amor de você. Sabe o que fazia esse chicote? Ele expunha os nervos, ele chegava ao ponto de expor ossos, rasgava toda a carne. Policarpo, ele foi uma das pessoas do segundo século que ele foi flagelado, foi ali açoitado, e fala que chegava a se ver os ossos. Esse foi o flagelo que Jesus passou por amor de mim e para você, para provar para o mundo que Ele é meu Senhor e o teu Senhor. Ele não fugiu da cruz, ele falou: eu sou o rei. Pilatos, eu sou o rei. Tu dizes e eu confirmo, eu sou o rei. Sabe por quê? Por amor de mim, por amor de você. Amém, glória a Deus. Não fuja do julgamento, não lave as suas mãos, tome uma posição. Aleluia. Eu podia falar muito, se você ler, depois leia, por favor, leia o capítulo 19 de João, você vai ver todo o sofrimento de Cristo, a humilhação, foi cuspido, foi esbofeteado, foi colocada uma coroa sobre a sua cabeça, essa coroa foi cravada na sua cabeça, bateram nele, tudo isso passou Jesus, os seus pés foram cravados na cruz, uma madeira horizontal e uma vertical, foi ele colocado em calço, e nesse calço era colocado ali o homem que seria sacrificado. Jesus foi colocado para fora de Jerusalém, porque em Jerusalém não podia se matar ninguém dessa forma, era tão humilhante, era tão reles, era tão
horrível o sacrifício, que eles eram mortos fora dos muros de Jerusalém. Por isso que Jesus foi lá no Gólgota, numa montanha, numa alta montanha chamada Caveira, uma aparência horrível, mas fora dos muros de Jerusalém. Foi ali que o meu Jesus morreu, o meu rei morreu, foi ali, por amor de mim, por amor de você. Foi ali que o sacrifício de Jesus se deu. Você lê em casa o capítulo 19. Aleluia. Eu quero falar para vocês que Jesus, ele falou que ele era o Senhor. E eu quero te dizer, deixar bem claro para você o que significa ser Senhor. Senhor, na época de Jesus Cristo, era aquele que era dono de um escravo. E esse escravo era propriedade, assim como uma casa, assim como se fosse nos dias de hoje um carro, qualquer coisa, um avião, pertencia a uma pessoa. E sabe o que Jesus quer dizer meu e seu? O seu Senhor, o seu dono, o seu dono. O apóstolo Paulo entendeu isso bem rapidamente quando ele se converteu. Paulo, que era um religioso, perseguidor ali dos cristãos, quando ele teve encontro com Jesus, ele reconheceu que ele não passava de um servo, escravo, não tem voz ativa, ele tem que responder ao seu Senhor. E sabe o que significa esse Senhor? Ele é dono de tudo da tua vida. Amém, glória a Deus. Glória. Ele é dono de tudo. Ele não permite que outros ocupem o lugar dele. Você fala, mas eu tenho a minha mulher, eu tenho meu filho, eu tenho a minha mãe. Jesus fala que quem não deixar pai e mãe por amor dele, não é digno de segui-lo, de pegar a sua cruz e caminhar junto dele. Ser Senhor é isso. Você reconhecer Jesus como Senhor é que Ele tem a prioridade número 1 na tua vida e na minha vida. Se nós colocamos qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outro ser no lugar, em primeiro lugar, nós estamos crucificando novamente a Jesus Cristo. E nós estamos falando, Ele não é o nosso Senhor, que Ele seja crucificado. Deixar bem claro isso. Ele é teu Senhor, mas Ele é um bom Senhor. Quando eu ouvia falar que nós somos escravos, me causava uma repulsa. Quando eu me converti e comecei a ler as Escrituras, eu vi os pregadores falando que nós somos servos, que nós somos escravos, nós temos que ser escravos. Então aquilo me causava uma repulsa. Por quê? Nós tivemos aqui no Brasil a escravidão durante tantos anos. As pessoas eram vendidas como coisas, né? Os negros vieram para cá, trazidos da África, e eles eram vendidos, comercializados como coisas. E aquilo me causava assim, sabe, horror. Mas quando nós vemos o significado da palavra Senhor biblicamente, é um Deus que te ama, que te protege, que te guarda. Amém. E que te abençoa em todas as áreas da tua vida. Glória a Deus. É aquele que não te deixa faltar nada. Ele prepara de melhor para você. Nós não temos essa experiência porque nós vivemos num país, infelizmente, presidencialista. E nós só temos um presidente mais ladrão que o outro há muito tempo. Mas aqueles que têm o reinado, que moram numa monarquia, sabem que a alegria do rei é ver um povo sadio, é um povo bem cuidado, é um povo que tem orgulho do seu reino. O nosso Deus tem esse lugar na minha e na sua vida. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele se preocupa com a tua vida. Ele não passa incólume, não passa por Jesus o teu sofrimento sem que Ele se tenha compaixão de você. Obrigado, Deus se compadece de você, do meu sofrimento e do seu. Obrigado, Deus não tem alegria Deus. no nosso sofrimento. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, porque Ele é um bom Senhor. Amém. Oh glória! É esse Senhor a quem nós servimos, é esse Senhor quem nós amamos. Aleluia! Mas olha que Jesus fala. Por favor, Luiz, passa para mim Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49. Lucas 6. Estou correndo um pouquinho aqui, que o nosso tempo já vai se extinguindo. Capítulo 6, versículo 46. Olha o que Deus espera de mim e de você como Senhor da minha e da sua vida. As pessoas estão às vezes na igreja há anos, falam, Jesus é meu Deus, é meu Senhor. Será? Será que é mesmo?
Será que Ele é Senhor da tua vida mesmo? Olha o que Jesus fala aqui. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, aqueles que estão na igreja, aqueles que ouvem o tempo todo, que são religiosos apenas, olha aqui o que ele fala. Aqueles que ouvem a minha palavra e não as pratica, só ouve, mas não vive. Jesus é Senhor, mas eu tenho outras prioridades na minha vida. Eu tenho que pregar a palavra de Deus, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que ir à igreja, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu tenho outras prioridades. Jesus então ele fala, e ele não as pratica, é como um homem que cavou um fundo e firmou as alicerces sobre a rocha. Entretanto, aquele, no versículo 49, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu sua casa sobre a terra, sem alicerces, sobre areia, em outras versões ele fala. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Então Jesus é Senhor realmente da tua vida? Se não é, faça a escolha hoje. Torne Jesus Senhor realmente da tua vida. Não importa quanto tempo você tem em crente, quanto tempo está na igreja, muda a tua vida, muda o teu relacionamento com Cristo, deixa Ele ser Senhor realmente da tua vida, deixa Ele ser amo da tua vida, aquele que é dono de tudo da tua vida, aquele que a palavra dele é a primeira que você tem que ouvir, é a primeira voz que você tem que ouvir. Faça essa escolha hoje. Nunca é tarde. Nunca é tarde. E eu vou terminar aqui com isso. Jesus exige de mim um alto nível de compromisso. Pilatos não aceitou Jesus como rei. Ele ouviu da própria boca de Jesus que ele era rei. Ele teve o sonho revelador por parte da mulher dele que aquele homem era justo, mas ele da mesma forma mandou crucificar Jesus. Você está ouvindo falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, mas você não se entrega para esse Jesus. Está na hora de você assumir um compromisso com Deus. Mas eu sou jovem, eu vou fazer isso quando eu sou velho. Você não sabe quantos dias você tem de vida. Luiz, acho que tá. Desligado, eu acho. Tá desligado. Nem eu nem você sabemos quanto tempo temos de vida. Talvez eu aqui pregando a palavra de Deus nesse momento, daqui a um minuto eu caio no chão, morto. Eu não sei, nem você. Eu tenho só 18 anos. Quem pode? Nós temos crianças morrendo. Você já fez decisão sobre Jesus na tua vida? Você já aceitou Ele como Senhor da tua vida? Você já reconheceu que Ele é o teu Deus e que não dá para viver sem Ele? Faça essa escolha hoje, meu irmão. Jesus exige que o coloquemos em primeiro lugar. Aleluia. E eu te faço a pergunta: o que eu farei de Jesus no dia de hoje? Vai para casa pensando nisso. Sabe, a palavra de Deus, nós estamos aqui para que você venha aqui e fale que Jesus vai te dar uma casa nova, um carro novo, um emprego melhor. Nós nunca vamos pregar isso aqui. Jesus pode fazer tudo isso na minha e na sua vida, e Ele faz. Mas nós não vamos pregar isso. Mas nós vamos pregar que Ele é o nosso Senhor. E que você precisa aceitá-lo, senão você vai para o inferno. É duro ouvir isso. Eu gostaria que você me desse uma notícia boa.
que eu vou fazer caridade, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, e que eu vou morar no céu. Você só vai morar no céu se você reconhecer Jesus como o Senhor da tua vida em todas as áreas dela. É isso que nós vamos pregar aqui. Diuturnamente. Essa é a pregação que você vai ouvir sair desse púlpito. Aleluia. A expressão em João 3,16 diz: todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Mostra quem é Jesus que recebe a vida eterna. Somente aquele que crê Jesus é o Senhor é que irá receber a vida eterna. Aleluia. Aleluia. A missão de Pilatos, a grande falha de Pilatos, foi não ter usado o seu direito de escolha, o livre-arbítrio e dever da decisão. Ele tomou a decisão errada, ele lavou as mãos. Ele não culpou, nem resolveu Jesus Cristo. O povo decidir isso. Ele ficou, como nós diríamos aqui mineiramente, em cima do muro, como a maioria dos políticos são. Não são de direita, não são de esquerda, eles são de centro. Eles estão em cima do muro. Eu quero contar aqui uma historinha só para exemplificar isso, para nós finalizarmos a questão de você estar em cima do muro. Você nem é de Jesus, de Jesus. E eu quero te dizer uma coisa. A historinha é a seguinte: chegaram para uma pessoa que estava ali para morrer. Depois que ela morreu, chegaram os anjos e ficavam falando para ela: olha, e ela em cima do muro, os anjos clamando: você tem que aceitar Jesus, senão você vai morrer. Antes de morrer, você tem que aceitar Jesus. Você tem que morrer. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Esse era do lado de cá. Do lado de lá, ele não via ninguém falar. No inferno, ninguém fala nada. Ele falou: puxa, mas que história é essa? Aqui, ele em cima do muro, ele ouvindo os anjos clamar: olha, você tem que aceitar Jesus, você tem que ser o Senhor, você tem que tomar uma decisão. E do lado de lá, os demônios todos calados. Aí esse ser, né, essa pessoa falou: mas que negócio é esse? Por que é que os anjos estão clamando para que eu aceite Jesus? E do lado de lá ninguém fala nada. Sabe por quê? Aí eles perguntaram para os demônios: vocês não vão falar nada? Ele falou: não, o muro é nosso. O muro é nosso. Pilatos escolheu ficar em cima do muro. Sabe qual o lado dele? O inferno. E você, qual lado vai ficar? Fique de pé, nós vamos ficar. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Uma palavra que nós temos que levar na nossa vida com Cristo com um compromisso maior. Se você já é cristão, se você já conhece a Jesus Cristo, já aceitou, faça uma reflexão. Você tem vivido e colocado Ele como Senhor realmente? Ou só religioso? Vem um domingo sim, no outro não, vem ora dia sim, dia não, lê a Bíblia cada mês. Como você tem vivido? Jesus falou que nós temos que viver segundo as suas palavras. Vocês me dizem que eu sou o Senhor da vida de vocês, mas vocês não praticam aquilo que eu ensinei. Então faça a sua reflexão. Não responda para mim, mas responda para você mesmo. Como eu tenho vivido? E eu oro para que você mude a sua postura. Eu oro para que Deus faça a obra no seu coração. Nós não podemos exigir nada, mas nós podemos orar. Estou aqui para orar pela sua vida e pela minha vida. E se você ainda não aceitou Jesus, nós lançamos um convite para você. Se você está vivendo a sua vida de forma, eu vou tocando a vida, como sei lá, aquele sambista fala, eu vou deixar a vida me levar, eu vou indo, a vida vai me levando. Mas nós estamos falando que não é assim, você tem que fazer uma escolha. Você tem uma escolha, ou você tem Jesus como Senhor, ou você tem o diabo como Senhor da tua vida. Você só tem as duas opções, a Bíblia fala. Nós não temos, só existem dois senhores: o Senhor Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, e o diabo, Satanás. Na Bíblia chama de Mamon, Deus do dinheiro, Deus do poder, Deus da riqueza. Faça a tua escolha.
Eu quero viver com Jesus. Então nos procure depois do culto. Se você ainda não fez essa escolha, fala: eu quero ter uma vida diferente. Eu quero ter Jesus como o dono da minha vida. Eu quero que Ele dirija a minha vida, a minha família, a minha casa. Faça como Josué, que chegou perante Israel e falou: se vocês quiserem seguir os deuses dos cananeus, vocês sirvam, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele será o meu Senhor. Ele é o meu Deus. Eu não abro mão disso. Feche os teus olhos, vamos orar. Faça a tua oração, faça a tua oração de fé. Nós estamos em cima do horário. Faça a sua oração de fé. Coloque a tua vida diante do Senhor. Se você tem vivido de uma forma negligente na área espiritual, na área, vamos dizer assim, congregacional, na área que teu viver, teu serviço como cristão, você só tem falado de Jesus Senhor, mas você não tem provado isso com os teus atos. Você não tem demonstrado isso na sua vida. Peça para que Deus te dê força. Sabe quem é que nos convence e nos dá força para isso? Não é o pastor Rafael, não sou eu, não é ninguém. É só o Espírito Santo. É Ele que tem o poder de transformar. É Ele que nos santifica. Nós não nos tornamos santos por nós mesmos. Quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus. Amém. Só Ele Glória tem a Deus. esse poder. Mas você pode clamar e Ele assim fará na tua vida. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Te agradecemos porque ela nos alimenta, ela nos exorta. E nos exorta por um motivo simples: é porque o Senhor nos ama. Assim como um pai que é bom, exorta quando seu filho erra, corrige, acha ruim com ele, não é porque ele odeia esse filho, é porque ele ama esse filho profundamente. E ele não quer que o seu filho viva de uma forma errônea. Ó Senhor, faça a mesma coisa conosco, nos corrija. Ó Senhor, mostre aquilo que nós estamos fazendo de errado, como nós estamos servindo o Teu nome, na Tua casa. Ajuda-nos, Senhor, nesta missão. Nós te pedimos, Senhor, e declaramos que o Senhor é o Deus da nossa vida, é o amo da nossa vida, é o nosso Rei. Nós não nos dobramos a outro Rei, só a Ti, ó Senhor. Nós te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja diga amém.